Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje a memória de São Barnabé. Para nós que percorremos o tempo pascal juntos e vimos toda a narração dos momentos iniciais da igreja, é um nome já conhecido, porque por diversas vezes ouvimos falar deste companheiro do apóstolo Paulo. Então, Barnabé, que hoje nós celebramos e que recebe o título também de São Barnabé Apóstolo, porque reconhecemos em todos esses que são os primeiros que colaboraram com os apóstolos, como Paulo também não está entre o número dos 12 apóstolos, mas a eles atribuímos os títulos de apóstolos também, esses que aparecem nos Atos dos Apóstolos fundamentalmente. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. É a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Antes, porém, a antífona de hoje vai nos dizer assim: feliz foi Barnabé, santo de Deus, que mereceu ser contado entre os apóstolos. Era, na verdade, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Essa é a descrição que, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, se faz deste Barnabé. Então, a notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, da conversão de Antioquia, da conversão dos pagãos, então, e enviaram Barnabé até Antioquia. E então Barnabé chega ali e começa a pregar para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Veja que essas três características que se apresentam de Barnabé são curiosas e que são o centro da vida de alguém que segue o Senhor Jesus. Porque, primeira coisa, um homem bom. Me recorda sempre essa expressão, aquilo que os próprios discípulos de Emaús vão falar de Jesus, um homem bom, cheio do Espírito Santo, ou seja, alguém que se deixa conduzir não pela própria vontade, pelo próprio temperamento, mas se deixa conduzir pelo Espírito Santo. E não só, dizer cheio do Espírito Santo é alguém que transborda o Espírito Santo, e isso ele faz através da pregação e do testemunho de vida, e de fé, cheio do Espírito Santo e de fé. E então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo, e juntos então eles vão exercer em Antioquia o ministério. Em Antioquia vai ser o local onde os cristãos vão ser chamados, primeira vez com este nome, os discípulos de Cristo vão ser chamados de cristãos. Se faz a descrição dessa igreja, uma igreja que nós no tempo pascal vimos a sua vivacidade, e vai se dizer assim: a igreja de Antioquia havia profetas e doutores. É uma igreja também missionária. E entre esses vai se citar Barnabé e Saulo. E então, a um momento, o Espírito Santo vai dizer: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. E deste modo, vão jejuar, rezar, impor as mãos sobre Barnabé e Saulo, e vão deixar que partam. Então, este é um gesto de envio. Na verdade, aqui nós não estamos com o momento da imposição das mãos como um gesto de ordenação, mas de envio em nome da comunidade de Antioquia. Tanto é que depois eles vão voltar a Antioquia, não a Jerusalém, para prestar conta do trabalho missionário que desenvolveram. É este homem hoje, Barnabé, que nós celebramos. Ele que é reconhecido pelas suas qualidades, mas sobretudo nós hoje vamos olhar para este homem e ver alguém que deu a vida por causa do Cristo, por causa do Evangelho. Deu a vida enquanto dedicou as suas energias a anunciar o Senhor ressuscitado, mas deu a vida também dando a própria existência através do martírio, alegrando-se, como vai se dizer nos Atos dos Apóstolos, de dar a vida pelo Cristo, de sofrer pelo Cristo. Hoje, no Salmo 97, nós assim rezamos: cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. É o salmo que convida ao canto, ao louvor pelas maravilhas que Deus tem operado. Recordou o seu amor sempre fiel. Na segunda parte do Salmo vai se ver esse louvor que deve ser expandido por toda a terra. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Não basta um louvor em Jerusalém, no meio do povo de Israel, mas toda a terra deve contemplar, deve louvar o Senhor. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa, aclamai com os clarins e as trombetas. Na aclamação ao Evangelho de hoje, ide ao mundo e ensinai a todas as nações, eis que estou convosco até o fim do mundo. Essa aclamação fala muito da vida do santo que nós celebramos, porque este, como Paulo, é alguém que não se dedica a evangelizar Israel, mas os povos pagãos. Então, que todos os povos, os confins da terra, devem conhecer a salvação de Deus. Isto é o mandato do Senhor no início dos Atos dos Apóstolos, e que nós vimos no tempo pascal que vai sendo realizado até o Evangelho chegar em Roma, mas antes vai passar por uma sede importante, aquela de Antioquia. Disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Este anúncio que devemos fazer hoje, como os apóstolos fizeram ao seu tempo, sem hesitar. O reino dos céus está próximo. O que vale dizer isso? Vale dizer que, olha, em meio ao nosso sofrimento, em meio às angústias dessa terra, Deus não está distante, Deus está com o seu povo, Deus está conosco, é o Deus conosco. Então, o reino dos céus está próximo, Deus está próximo de nós. Isso, por um lado, ajuda aquelas pessoas que vivem entristecidas, deprimidas com o sofrimento desta vida. Mas também evita um outro risco, que é aquele de identificar as estruturas deste mundo com o reino dos céus. O reino dos céus não se identifica 100% com este mundo. Ele está próximo. Aqui nós peregrinamos na esperança da sua realização. Uma outra expressão interessante do Evangelho de hoje é aquela: de graça recebestes, de graça deveis dar. A gratuidade. Ele, o Senhor, de rico que era, se tornou pobre para nos salvar. Então nós também devemos ter um caminho de gratuidade. O anunciar o reino dos céus, o ser discípulos de Cristo, não pode absolutamente ser para nós um motivo de uma premiação, sobretudo a premiação com os bens dessa terra. Nessa vida receberemos perseguições, no futuro a vida eterna. De certo que fazermos parte de uma família que é unida pelo vínculo da fé faz com que nós ganhemos muitos irmãos, irmãs, muitas mães, muitas pessoas próximas, todos tendo um único Pai, que é o nosso Deus. Mas que o Evangelho não é uma busca de riqueza nessa terra, nem de uma vida fácil. É uma busca de ser um discípulo de acordo com o Mestre. E o Mestre, ele foi perseguido por causa daquilo que anunciava. Se o mundo somente nos aplaude, é porque existe alguma coisa errada com o nosso testemunho de vida, com aquilo que nós anunciamos. É sinal que anunciamos um reino que é na medida do mundo e não na medida do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Então, essa dignidade naturalmente não é dos dignatários deste mundo, mas quem ali tem a abertura de coração, porque o evangelho que é anunciado só entra para transformar a vida de uma pessoa se essa pessoa se deixa transformar. De outro modo, vai ser um discurso que não entra porque a pessoa se fecha. É muito interessante aquela imagem do bom pastor que bate a porta do nosso coração, porque da porta, na representação clássica, essa porta onde está batendo do lado, onde está batendo Jesus, não tem uma maçaneta, porque a maçaneta está por dentro. Somos nós que podemos abrir a nossa vida para que o Senhor possa entrar. Então, o ser digno é ter a abertura de vida, não é ser já santo. Quantos pecadores se encontraram com Jesus e mudaram a vida neste encontro, mas a dignidade é aquela abertura para acolher o Salvador que bate à nossa porta. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. De novo o tema da dignidade, que é a abertura à graça de Deus, para que a graça de Deus possa produzir frutos. Na oração de hoje nós assim rezamos: ó Deus, que designaste São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações. Fazei que a vossa igreja anuncie por palavras e atos o Evangelho de Cristo que ele, São Barnabé, proclamou intrepidamente. Então, que nós, igreja, anunciemos
por palavras e atos, o Evangelho de Cristo hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.